No início da primeira história da história de 2018, o repórter Rui Santos está ipsis verbis no local do acontecimento. Pois as histórias da história promovem também, e sem que tenhamos procuração para tal, que visite o nosso magnífico património histórico. E eu avanço mesmo o nosso magnífico património histórico e também arquitetónico. Ora, experimente colocar-se aqui, no sítio onde eu estou, por debaixo da abóbada do Mosteiro da Batalha e imaginar ao mesmo tempo alguém dizer a frase: a abóbada não caiu, a abóbada não cairá. Ela foi proferida no século XIV e não há notícias de não ter validade agora, no século XXI. Então, no início desta primeira história da história de 2018, nós vamos fazer uma visita, ou estamos a fazer uma visita a um local muito bonito, um dos bonitos mosteiros de Portugal, não é? Sim. Mosteiro da Batalha. Sim, da Batalha, ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória. Isso. Porque este mosteiro assinala de facto uma vitória, não é? A vitória de Portugal sobre Castela em agosto de 1385. Esse mosteiro, como é que ele surge? Ele surge porque no dia 14 de agosto, que é a véspera do dia da Assunção de Nossa Senhora e da Batalha de Aljubarrota também, a situação não era muito fácil para Portugal e Dom João, então mestre de Avisa, ainda não era rei, achou por bem fazer uma promessa à Virgem que se Portugal ganhasse aquela batalha, Dom João ordenaria a construção de um mosteiro em honra da Virgem para assinalar aquela vitória. Fosse porque o céu foi sensível a esta promessa de um grande e magnífico mosteiro, ou fosse porque a estratégia militar concebida para aquela batalha pelo lado português foi mais inteligente, eu creio que talvez também esta segunda parte da inteligência e da estratégia militar tenha contado o seu pedaço, porque temos de ter em conta que a Virgem tinha excelentes e magníficos mosteiros em Espanha e em Castela. E, portanto, vamos pensar que a estratégia militar que foi concebida para aquela batalha pelo lado português foi, de facto, muito, muito inteligente, muito eficaz. Espreita, não é isto? Exatamente. E, portanto, aquilo que nós... Foi a primeira vez que o 4-4-2 português ganhou ao 4-3-3 espanhol, com a tática do quadrado. Olha, se me é permitido meter aqui... Não, quem sou eu para pôr isso em causa? Mas, neste caso, foi vitoriosa. E, portanto, aquilo que temos é que Dom João I faz essa promessa, Dom João, então apenas mestre de Avis, que mais tarde viria a ser rei, e é construído o Mosteiro da Batalha. O Mosteiro da Batalha não é construído exatamente no sítio da batalha, é construído a alguns quilómetros, mais ou menos 3 quilómetros. E porque o mosteiro foi construído numa zona chamada a Quinta do Pinhal. Como o próprio nome indica, havia madeira e isso era importante para a construção do futuro mosteiro. Por outro lado, também era muito mais fácil em termos de acessibilidades e nós acabámos o mosteiro, também por causa disso e também por causa das guerras com Castela, não começou logo a ser construído em 1385, terá sido começado a construir em 1386, 1387 e quem é que é encarregue da construção desse mosteiro? Estamos um homem que é Afonso Domingues. Este homem que alguns daqueles que fizeram a escola primária há algumas décadas, chamada Escola do Ensino Primário, se lembram de ver numas gravuras nos seus livros deitado, moribundo, sob aquela magnífica abóbada e tendo preferido aquela célebre frase: a abóbada não caiu, a abóbada não cairá. Ou seja, este Mosteiro da Batalha, além de celebrar uma vitória sobre Castela, este mosteiro tem todo um conjunto de lendas sobre a sua própria construção e que levou à entrada, digamos, desta espécie de frase: a abóbada não caiu, a abóbada não cairá, proferida por este mestre Afonso Domingues, que teria morrido pouco depois de ter lançado, digamos que esta máxima para o futuro. É um pouco sobre esta história, sobre esta lenda que nós vamos falar esta semana. E sobre esta abóbada? Abóbada, sim.
A abóbada não caiu, nem cairá. Quem o disse foi Afonso Domingues, no século XIV. Talvez já tenha dito mesmo no século XV, em 1401, Quanto tempo é que 1402. estamos no Mosteiro da Batalha. Quanto tempo é que demorou a construir o... Vai demorar várias décadas, mas, aliás, aquilo que nós vemos lá hoje não é bem aquilo que foi construído. Não é? Originalmente. Nós temos de perceber que ele terá sido começado a construir em 1386, 1387, a 3 km do local da Batalha de Aljubarrota propriamente dita, e houve uma crise na construção daquele mosteiro. Agora nós temos de escolher se foi só uma crise assim, se uma crise maior. O que é que acontece? Afonso Domingos cega, mestre cega. E aí temos de escolher se queremos a verdade ou se queremos uma boa história. O Alexandre Herculano... Pode contar as duas ou não? Sim, em paralelo. Faz favor. O Alexandre Herculano passa o plebeísmo. Alexandre Herculano, o nosso... digamos que o pai da nossa história moderna, e sendo ele o homem do rigor, que tenta incutir rigor na nossa história, dotá-la de uma maneira mais científica na sua abordagem, não resistiu à tentação da boa história, não da história com H maiúsculo, mas da história, da boa história, uma boa narrativa, neste caso, porque ele, além de historiador, também era romancista, escreveu as lendas e narrativas, e vai inspirar-se num livro que é a História de São Domingos, do século XVII, em que a construção do Mosteiro da Batalha, eu disse que esta história de São Domingos é de 1623, não é? Sim. Estávamos a falar em pleno domínio filipino, em Portugal, portanto, um período de grande exaltação de algum nacionalismo, não é? Que depois levaria a 1640. E o que é que acontece? A abóbada vai ser a protagonista de um exacerbamento nacional. Porquê? E é essa história... A abóbada do Mosteiro da Batalha. Que é, afinal, a protagonista desta história. Tal como o Afonso Domingos. O que é que acontece? A cegueira de Afonso Domingos, que é de facto comprovada, vai depois, na parte das lendas e narrativas, Sim. não da história com H maiúsculo, vai dizer o seguinte: tendo cegado o mestre Afonso Domingos, achou por bem o então já rei Dom João I, que tinha sido mestre da Viz, substituir Afonso Domingos por um arquiteto, por um mestre, que visse, não é? Portanto, o cega à frente de uma obra. Sim, porque o Afonso Domingos, convém recordar, era, até essa altura, o responsável pela construção do... Exatamente, do Mosteiro da Batalha. E do seu projeto, não é? Sim. E o que é que acontece? Essa substituição é feita a favor de um estrangeiro. Sim. David Huguet, não se sabe bem. E porquê? Mestre Huguet. Porquê é que foi ele escolhido? Porque ele já trabalhava com Afonso Domingos naquela obra. E então, e aí temos a parte da lenda e narrativa do Herculano, e que vale a pena sempre ler, em que se via aquele Afonso Domingos cego, a tentar perceber o que é que estava a... Porque ele foi afastado da obra, mas ele não se afastou da obra. Sim. E ele continuou lá, e ele via as opções que estavam a ser tomadas e não concordava com elas, e via a sua obra a ser adulterada. E há um momento magnífico nestas obras, não é? Que isto é uma coisa que demora décadas e décadas a ser feito, mas... há ali um momento, que é um momento importante, em que veio o rei, que era o momento em que a abóbada, não é? Se tiram os cimbres da abóbada, digamos que aquela estacaria toda que a suporta, e o povo, e o clero, e a nobreza, e o rei, percebem que então que tem uma abóbada e que se pode celebrar uma missa e tudo isso, só que terá acontecido uma vez, que quando isso aconteceu, a abóbada cai uma vez, a abóbada vai cair uma segunda vez, isto sempre com o nosso Afonso Domingos a dizer de facto que ela cairia porque não estavam a ser respeitados os seus cálculos, e que depois, então, faça este tremendo desastre, o que é que vai acontecer? Mestre Afonso Domingos é chamado, apesar de cego, a dirigir de novo a obra. Aí, e continuamos na lenda e na narrativa... Tudo isso é das lendas e narrativas. Sim, que os tais frades da batalha contavam no século XVII, na terceira vez, isto os nossos livros de história que não eram nada politicamente corretos e as coisas eram duras, como se sabe, o que é que acontece? À terceira vez,
Claro, já ninguém queria tirar a estacaria da abóbora, não é? E aí há uma versão que diz que foram buscar os presos das cadeias de Portugal, nos livros de história ali dos anos 60, 70, eram mesmo os espanhóis que tinham ficado prisioneiros em Castela e que tinham de tirar aquilo e que se sobrevivessem seriam postos em liberdade. Mas que a abóbada já tinha caído 2 vezes, sobreviver 3 vezes estava difícil. E é aí que Afonso Domingos terá dito: a abóbada não caiu, a abóbada não cairá. O que é que acontece depois? Contamos amanhã. A improvável protagonista da história desta semana. Não foi respeitado um ditado popular, foi respeitado o outro. Não há 2 sem 3, não foi respeitado. A terceira não caiu e a abóbada do Mosteiro da Batalha é, afinal de contas, quase pode dizer-se a protagonista da história desta semana. O que é que acontece? Afonso Domingos, estamos ainda no domínio da lenda e narrativa. Afonso Domingos não só diz que a abóbada não caiu, a abóbada não cairá, como diz que ele mesmo vai lá ficar debaixo dela durante 3 dias e 3 noites em jejum completo. Portanto, foi tirada a estacaria da abóbada, ela não caiu de imediato, mas ele diz que ficou lá dentro sozinho, 3 dias e 3 noites, fim dos quais é retirado o seu corpo moribundo de lá de dentro e Afonso Domingos morre. Esta é a lenda, é uma bela lenda, não é? Claro, no século XVII ela vai servir, contada pelos frades da batalha, para, digamos, manter vivo o espírito português do mestre português que, apesar de cego, conseguiu fazer aquela abóbada contra o estrangeiro que a tinha feito cair 2 vezes. O Alexandre Herculano, porque vai escrever isto no século XIX, também numa época de grande fervor patriótico, o romantismo, o nacionalismo, percebe-se porque é que para ele esta história é importante, mas temos de perceber que depois há a outra história, a história mesmo, sem lenda narrativa, e o que nos diz, de facto, o Afonso Domingos cegou. E ele é substituído pelo tal estrangeiro, que nós não sabemos bem se ele é irlandês, se ele é inglês, se ele é catalão. Sabemos sim que os portugueses lhe chamavam Mestre Huguete. Portanto, é David Huguet. Não sabemos quando é que ele nasceu. Sabemos que ele casou em Portugal. Casou com Maria Esteves. Sabemos que não teve filhos. Sabemos quando é que ele morre. Não sabemos quando é que ele nasceu, mas sabemos quando é que ele morre. Em 1438. E aí ele mesmo teve de ser substituído por outros arquitetos no Mosteiro da Batalha, porque a obra continuava, e honra lhe seja feita. O que terá acontecido é que ele será mesmo o responsável, este estrangeiro tão maltratado nas nossas lendas e narrativas, terá sido o responsável por muito daquilo de magnífico que nós vemos hoje na batalha. Ele ficou sempre com o ónus da queda da abóbada e do afastamento do mestre Afonso Domingos, mas a verdade é que ele é um dos homens que trabalha com Afonso Domingos, é um dos homens responsável por aquela abóbada que está lá, que não caiu, não cairá, mas, e as pessoas podem pensar, bem, mas então só ainda vão no 3º programa, o que é que eles vão fazer agora a seguir? Vão tentar arranjar ou acabar as capelas imperfeitas durante o resto da semana? Não, não é nada disso. É porque a vida dos monumentos é uma coisa muito, muito, mas mesmo muito atribulada. E nós ainda temos, quer dizer, só temos para mais 2 dias, mas podíamos continuar. Porque nem imaginam, é que a abóbada não caiu no tal século XV, mas podia muito bem ter caído depois, não por erros de engenharia, mas pela chamada estupidez humana. Ora bem, a abóbada do Mosteiro da Batalha não caiu nem cairá. Será bem assim ou não? O que é certo é que, concluída esta parte da história, a história continua porque, conforme disse ontem mesmo a Helena Matos, as histórias dos mosteiros são muito, como é que disse ontem, complicadas? Não. Sim. Complicado. Vamos lá pensar. Quer comprar ou não o Mosteiro da Batalha? Não. Eu quero comprar, quero. Agora não tenho dinheiro Está para bem, isso. mas em 1834 podia ter comprado.
não é? Porque ele esteve à venda. Esteve à venda. Ele esteve à venda. E caro. tinha um preço... Não, preço foi era... considerado caro e por isso ninguém o comprou, sendo certo que... Custava quanto? Imenso para a época, sendo que os compradores... Ele foi à asta pública, não foi coberto, mas compraram a cerca. Porque naquela célebre quinta que nós referimos aqui no primeiro programa, que o mosteiro não foi construído no local da Batalha de Aljubarrota propriamente dita, mas foi construído na antiga quinta do Pinhal, porque tinha as árvores e tudo isso. Aquilo eram vários hectares. E o mosteiro a cerca de 3 km do local da batalha. E todos os mosteiros tinham uma cerca. Uma cerca, sim, claro. Essa sim foi vendida, mas o mosteiro... E estamos em 34, mas a vida atribulada do mosteiro começou antes. Nós já aqui falámos num outro programa da chegada a Portugal de Junot nas invasões francesas. Sim. Aquela dificuldade dele chegar a Lisboa, as suas tropas, tudo isso. Pois, as tropas de Junot passaram pela batalha. Passaram, queimaram, partiram, arrombaram os túmulos, porque havia aquela ideia de que dentro dos túmulos podia haver joias e coisas magníficas. Não havia. Foi feita, aliás, no Mosteiro da Batalha ainda se pode ver num dos locais uma grande mancha no chão, que é o sítio onde foi feita uma enorme fogueira. E depois temos toda essa destruição, cavalariças a funcionarem lá dentro, as tropas abolutadas. Depois tivemos, nas invasões francesas, estamos em 1808. Depois tivemos, em 1834, a extinção das ordens religiosas. Sim. Quem lá estava eram os frades dominicanos, as ordens religiosas acabaram. E o que é que se resolveu? Resolveu-se levar os mosteiros à asta pública. Portanto, foram vendidos vários. Aqui no Mosteiro da Batalha, porque era caro, porque se calhar também tinha pouca arrumação, não sei, olha, qualquer coisa assim, não faço ideia, não é? E tinha as capelas imperfeitas, também não tinham sido acabadas. Portanto, necessitava de obras. Talvez também um problema de aquecimento, porque aquilo tem as suas frialdades, o reumático, qualquer coisa. Ninguém lhe pegou. Umidade, eventualmente. Umidades, por favor, infiltrações não vamos falar. Não, já vamos estou falar calado, já me calei. Não, vai, calce já. Porque depois não acabou aqui a vida deste mosteiro, que teve depois digamos que foi um pouco salvo desta loucura geral por Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, que chega a Portugal como rei consorte, porque era marido de Dona Maria II, e que tem uma paixão absoluta, quer por Sintra, quer pela batalha, e um estrangeiro a quem muito devemos da preservação do nosso património, mas a nossa história não acaba aqui, pois não. Em 1910, com a implantação da República, também houve a ideia de que estes espaços religiosos deviam ser úteis, tudo muito útil, tudo muito prático, tudo com uma utilidade, e portanto no mosteiro passaram a funcionar as finanças. Eu digo-lhe já, custar-me-ia menos a pagar o IMI se fosse pagá-lo ao Mosteiro da Batalha, como a pessoa pensa, ao menos estou a pagar, mas é para alguma coisa. Funcionaram finanças, funcionou a escola primária, coitadinhas das crianças, passaram um frio horrível, funcionaram correios, funcionou uma prisão e funcionou a própria maçonaria, que também lá teve a sua instalação, porque apesar de tudo quer-se uma coisa com história, com dignidade. Contudo, António podia pensar que o juízo nos tinha entrado na cabeça. Não é? Não. Em 1975 houve quem tivesse concebido a magnífica ideia de instalar no Mosteiro da Batalha alguns dos retornados vindos de África. Coisa que, apesar de tudo, não foi avante, porque in extremis alguém deve ter tido algum bom senso, não é? Sim. Quanto mais não fosse que aquelas pessoas já vinham numas condições tais de vida, e que o Mosteiro da Batalha é magnífico, a obra de Afonso Domingos é magnífica, mas... não propriamente para acomodar pessoas. Mas não propriamente para acomodar pessoas para já numa situação tão desastrada quanto aquela. E, portanto, podem agora os ouvintes perguntar, e o que é que eles nos vão contar mais amanhã? Bem, amanhã, isto apenas para acabar, temos um desaparecimento misterioso e digamos, acabar em bem depois com outras coisas melhores que aconteceram na vida deste mosteiro. Um mosteiro com vida atribulada, um mosteiro da batalha, cuja abóbada tem uma história e uma lenda.
Sim, tem uma história verdadeira. E, tem uma lenda que é muito mais saborosa que a história. Normalmente as lendas até são mais saborosas que as histórias. Não? Sim, e se nós soubermos as lendas, depois conseguimos aprender mais as histórias. Melhor ainda, conseguimos sempre melhor. E a história... Ficamos até com mais apetite. Sim, é claro que os historiadores ficarão muito irritados se nos ouvirem dizer Pois, isto. a Helena Matos não pode dizer, mas eu posso. Mas é assim... As histórias precisam de rostos, de nomes, de pessoas, de casos. Pois nós podemos perceber aqueles movimentos económicos todos, os movimentos dos povos, as fases, a passagem do antigo regime, todas essas Tudo coisas. Precisa de gente, até a rádio, Helena Matos. Exatamente, por isso é que estamos aqui, não é? Senão, se fossem máquinas e coisas assim, não tinha interesse nenhum. Eu acho que eles ainda um dia conseguirão substituir-nos, mas até lá... Até lá. Nós vamos tanto por aqui, não é? Até lá vamos ouvir da Helena Matos, por exemplo, para concluir esta história da história. Porque, tendo uma vida atribulada, o Mosteiro da Batalha também teve coisas boas, não é? Sim. Mas há aqui também, deixou ontem ficar a ideia de que houve um desaparecimento misterioso. Um desaparecimento misterioso e que passa muito... Porque as pessoas têm um pouco, quando olham para os monumentos, sobretudo aqueles monumentos destas épocas, séculos XV, XVI, XVII, eles têm um ar aparentemente tão sólido que se imagina que aquilo foi sempre assim. Não é verdade, eles têm histórias muito atribuladas que é o reflexo da nossa própria história. Por exemplo, hoje nós não conseguimos mostrar a ninguém na batalha, não se consegue perceber como é que eram as celas dos frades, porque tudo aquilo foi queimado, desapareceu. E acaba sempre, quanto mais se investiga, por descobrir mais coisas. Por exemplo, terá havido, em tudo aquilo que quando da primeira passagem das tropas francesas pelo Mosteiro da Batalha, sabe-se que houve a tal questão dos túmulos violados, porque estes mosteiros tinham mobiliário, tudo aquilo foi queimado, desapareceu, pois o facto de estarem lá tropas, de estarem lá os cavalos, portanto, tudo aquilo vai degradar. Isso durante as invasões francesas. Muito espaço. A verdade é que, por exemplo, nós temos hoje uma dúvida, que é, havia ou não, no Mosteiro da Batalha, um painel pintado por um pintor flamengo, importantíssimo, Van der Weyden, e este painel existiu ou não existiu? Sabe-se que há um pintor português, que é o Domingos Sequeira, grande admirador de Napoleão, que vai mostrar o Mosteiro da Batalha ao Conde de Forbin, que é um militar ao serviço do Junot e ao serviço de Napoleão, e é um homem culto, ilustrado. Aliás, ele vem a dirigir o Louvre. Sim. Não é? E o Domingos Sequeira faz uns esboços daquilo que vê na batalha, não é? Do próprio Mosteiro da Batalha. E aí temos um esboço deste painel, deste pintor flamengo, este painel que desapareceu e que ninguém sabe onde está. Mas este painel terá existido e teria representado uma das filhas de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre e a Virgem. Não é? Sim. E, portanto, e o próprio Dom João I é um painel dedicado à Virgem. O que é que aconteceu a este painel? Pensa-se hoje, como sabe, os franceses levaram várias coisas, nós, aliás, referimos aqui a expressão que levaram com armas e bagagens. Mas este painel nunca apareceu em local algum e noutros locais em que os franceses saquearam as coisas ou foram para a França ou foram vendidas. Provavelmente este painel foi queimado. Pois, e é muito esse... que se sente hoje quando se pensa em tudo aquilo que estava dentro porque um mosteiro não eram apenas aquelas paredes, aquela abóbada magnífica, era tudo o que estava lá dentro e que nós fomos perdendo ao longo da história, pelas vicissitudes da nossa história, por tudo aquilo que nos foi acontecendo, por aquilo que em alguns momentos nos pareceram medidas extraordinárias, como, sei lá, aproveitar aquele espaço do mosteiro para ter a funcionar uma repartição de finanças, ou para acolher refugiados, que era aquilo que os retornados eram, mas hoje temos o Mosteiro da Batalha, talvez tenha entrado numa fase mais tranquila da sua vida, ele está reconhecido como património, não é, mundial. Absolutamente. E, portanto, esperemos que com esse estatuto ele consiga ter agora uma vida tranquila durante algum tempo, porque quando se olha para o passado percebe-se que a tranquilidade é um estatuto que não dura muito tempo. De tudo isto fica apenas uma certeza: a abóbada não caiu, a abóbada não cairá.